Olá, graça e paz. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos a respeito dos Elias que a Bíblia menciona, os 3 Elias. Nós já falamos em vídeos anteriores a respeito do Elias profético que está mencionado na Bíblia em 1ª e 2ª Reis. Já falamos também do Elias que já veio representado na Bíblia por João Batista, que está descrito ali em Mateus capítulo 17. E agora nós vamos falar a partir desse vídeo do Elias profético, aquele Elias que veio restaurar todas as coisas, tudo que estava destruído, tudo que estava perdido, as verdades bíblicas que tinham sido lançadas por terra, ele veio restaurar. E eu louvo a Deus porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Através da palavra de Deus nós temos a revelação profética e não nos deixa em trevas. Eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor, a palavra dele, ilumina a nossa vida e traz às claras tudo aquilo que está escondido, que está em oculto, para que a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração seja iluminado à luz da palavra de Deus. Então agora nós vamos dar início ao nosso estudo e eu convido você a abrir a palavra de Deus. Prepara aí a sua Bíblia, prepara o seu caderninho, vamos juntos estudar nessa palavra, nesse tema que é tão maravilhoso, que traz tantas revelações para nós. Abra a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, nós vamos ler aqui, na verdade capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Aqui é Malaquias revelando a respeito do Elias profético. Agora eu vou convidar você a, mais um pouquinho na frente na sua Bíblia, abrir em Mateus capítulo 17, nós vamos ler apenas o verso 11, que diz assim: De fato, Jesus declarou, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, hoje nós vamos meditar no retorno de Elias. Jesus aqui, nós acabamos de ler que ele declarou que de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. E nós lemos ali no Elias profético que após 3 anos e meio de seca, o profeta Elias, após 3 anos e meio da sua jornada, ele volta e ele restaura o que, segundo a Bíblia? Então, abra sua Bíblia em 1ª Reis, no capítulo 18, verso 30. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Então, ali quando Elias chega, ele do seu retorno depois de 3 anos e meio de seca, ele vai à presença do rei Acabe e ele desafia Acabe para que chame todos os profetas de Baal, todos os profetas de Acerate, todo o povo de Israel, reúna lá diante do monte e que todos eles erguessem um altar. E esse altar, ele seria respondido pelo único e verdadeiro Deus que deveria derramar fogo do céu. E esse fogo consumiria todo o sacrifício, todo o holocausto. E nós sabemos lá que nesse desafio, todos os profetas, os 450 profetas de Baal e de Acerate, eles clamaram, passaram ali o dia inteiro clamando, chorando, gritando ao seu Deus para que o altar de sacrifício que eles tinham montado fosse consumido. E passado aquele tempo, Elias clamou ao único e verdadeiro Deus, e Deus ali derramou fogo do céu, consumiu o holocausto, e ficou claro para todo o povo de Israel que o único Deus verdadeiro
verdadeiro era o Deus criador de todas as coisas, criador do céu, da terra, o nosso Deus, o Deus de Israel, aquele Deus que o povo teria se afastado. E ali foi restaurado o altar de Deus, porque ali Elias pede que os deuses, os profetas de Baal, eles sejam todos destruídos e que o povo permanecesse somente com o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, nosso Deus. Então ali ele restaurou o altar do Senhor, que havia sido contaminado por outros deuses, por falsos profetas. E o que essa restauração significa? A restauração de todas as coisas, que Jesus disse lá em Mateus capítulo 17, verso 11. Elias veio restaurar todas as coisas. Então, já que ele veio restaurar todas as coisas, vamos ver o que significa, quais eram os modelos de altar, quais eram os altares de sacrifícios que a Bíblia menciona. Que existiam alguns altares de sacrifício que o profeta Elias, ele veio restaurar. Então, aqui na Bíblia nós encontramos alguns altares de sacrifício da era patriarcal. Vamos entender quais eram esses altares, quais eram os modelos, né, como que acontecia, qual eram os significados desses altares. Aqui, notem que assim que Adão e Eva pecaram, o Senhor providenciou um cordeiro ali para que fosse sacrificado. Ali Deus estendeu a sua graça perante Adão e Eva por conta do pecado. Logo em seguida a gente tem nos versos para frente aí que Caim e Abel, eles foram sacrificar ao Senhor, e o sacrifício de Abel foi aceito porque ele tirou ali das primícias dos seus animais, e o sacrifício de Caim dos frutos da terra, ele não foi aceito por Deus. Por que o sacrifício de Abel foi aceito, de Caim não? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ali, mais pra frente, a gente vê que o patriarca Abraão, por onde ele passava na sua peregrinação, ele levantava, ele erguia altares e fazia sacrifícios ao Senhor. Ali também Noé, logo após o dilúvio, que ele se salvou com a sua família, quando as águas baixaram, Noé fez o quê? Ele ergueu um altar ao Senhor em agradecimento por tudo que tinha acontecido. Então, a gente vê posteriormente que quando Deus ele pede a Moisés que erga um altar, um templo, um tabernáculo. E ali ele chama Moisés no monte, ele mostra para Moisés um modelo de um santuário. Existe um santuário no céu em que Moisés ele teve que fazer uma representação aqui na terra desse santuário. Então esse santuário, ele foi mostrado para Moisés o modelo, e Moisés ele fez exatamente como o Senhor ordenou. Então a partir dali o Senhor começou a habitar no meio deles nesse santuário. E o primeiro compartimento do santuário, quando você entrava nesse santuário, todas as pessoas tinham acesso. Ali onde iniciava todos os rituais, todos os sacrifícios, era o altar de sacrifícios. Então o altar de sacrifícios ali era o compartimento central do santuário, onde todos os ritos se iniciavam ali. E todas as pessoas viam os cordeiros sendo sacrificados ali no altar. Nós vimos que existiam alguns tipos de altares em que as pessoas que passaram, os patriarcas, os profetas, eles erguiam ao Senhor para agradecer e para reconhecer Deus ali no meio do povo, que eles serviam a um Deus. E eu quero mostrar para vocês qual era o significado desses altares. Por que Abraão? Por que Noé, por que Moisés, por que Jacó erguiam altares ao Senhor? Então eu quero começar mostrando para vocês aqui na Bíblia, para a gente entender que o primeiro significado de altar era adoração. Qualquer pessoa que erguesse um altar e sacrificasse ao Senhor, ele estava ali demonstrando que ele era um verdadeiro adorador do Deus Jeová, o nosso Deus. E o altar também significava testemunho.
Ali, Abraão, nas suas peregrinações, quando ele erguia o altar, qualquer viajante, qualquer pessoa, não só Abraão, como todas as pessoas que passaram depois dele e que ergueram altares ao Senhor, servia de testemunho, porque as pessoas olhavam o altar e reconheciam que ali passou um adorador do Deus Jeová. E, além disso, o altar ele significava salvação. Porque além de adorar, além de testemunhar, também mostrava a sua confiança na salvação do Deus Jeová. Ali eles mostravam Deus como seu Salvador, revelava que ele era salvo pela providência de Deus. Então esses eram os significados do altar do Senhor. Primeiro significado, vou repetir, adoração. Segundo significado, testemunho. E terceiro significado, salvação. Então esses eram os significados dos altares que as pessoas erguiam ao Deus. E para a gente dar continuidade, agora nós vamos ter que entrar numa profecia. E eu convido você a abrir a Bíblia em Daniel, no capítulo 8, nos versos de 9 a 14, que nós vamos meditar nesse estudo agora. Aqui nesse texto profético de Daniel, nós vamos entender o porquê que Elias teve que restaurar, o que aconteceu, qual foi esse tempo, o que a profecia diz sobre isso. Então, aqui diz a palavra de Deus, Daniel capítulo 8, vamos ler a partir do verso 9. De um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. E eu peço a vocês que continuem estudando, porque tá muito rico, tá muito bom estudar com vocês a profecia. Então vamos juntos dar continuidade. Eu vou continuar aqui de onde nós paramos, a Bíblia em Daniel capítulo 8, no verso 10. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, chegou até o céu. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e o pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Quem é o príncipe do exército dos céus? Isso mesmo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Tirou dele o sacrifício diário. Que sacrifício diário é esse? Já eu explico para vocês. E destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo que ele fez prosperou. Então a gente vê ali que Satanás, ele teve um poder, ele usou um poder aqui na terra em que ele chegou até o céu, aquilo que ele fez, a ponto de desafiar, afrontar o príncipe do exército do céu, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele tirou de Deus o sacrifício diário e o santuário foi destruído. Aí que entra Elias. Então, vocês lembram que eu disse para vocês que Moisés ele tinha erguido um santuário a Deus, a modelo do santuário que existia no céu. E ali naquele santuário eram feitos todos os dias 2 sacrifícios. E os sacrifícios eram na verdade eram vários rituais e vários sacrifícios, mas nós podemos aqui resumir em 2 mais importantes, que eram o sacrifício diário e o sacrifício anual. O sacrifício diário era onde eram feitos todos os dias sacrificados, pela manhã e à tarde eram oferecidos sacrifícios ali pelo sacerdote. Então, um sacrifício pela manhã, uma oferta pela manhã e uma oferta no período da tarde. E ali, o sacrifício que era uma vez por ano, ele era feito somente pelo sumo sacerdote no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, que era o dia da purificação do santuário.
Então Satanás, ele lançou por terra o santuário de Deus. Ele destruiu o santuário. Isso precisava ser restaurado. E o Senhor levantou Elias para fazer essa restauração. No vídeo anterior, que Satanás, ele usou um poder na terra que se engrandeceu tanto que chegou até o céu. E ele desafiou o príncipe do exército do céu, que é Jesus Cristo. Então, e nós vimos também que ele destruiu o santuário de Deus. E ali ele destruiu o sacrifício contínuo. E eu expliquei o que eram os sacrifícios que eram feitos no santuário. O santuário da terra, ele era um modelo, uma sombra do santuário celestial. Então ali Satanás destruiu o santuário, destruiu o sacrifício contínuo, o sacrifício diário. E assim... E qual que foi o tempo para que tudo isso acontecesse? Existe um tempo profético para que tudo isso acontecesse. Qual é esse tempo? Nós vamos ver ali, a resposta está ali em Daniel, no capítulo 8. Nós vamos continuar a nossa leitura. Aqui no verso 13, o profeta, ele indaga isso, ele pergunta assim, depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Louvado seja Deus. Então, o período em que esse poder de Satanás, ele usou ali a igreja de Roma, ali como sendo uma armadilha. Já contei para vocês em vídeos anteriores que o imperador Constantino, ele se converteu superficialmente, declarou que ele era um cristão, mas foi simplesmente para deturpar, para corromper as verdades bíblicas e transformar naquilo que ele acreditava. Então ele fez vários decretos em que a igreja de Deus, ela foi corrompida pelo pecado, e ali ele incluiu vários decretos. Ele teve um domínio, um poder por um tempo, e esse tempo foram 2300 tardes e manhãs. Esse foi o tempo profético em que ele dominou. Nós acabamos de ler que até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Eu quero mostrar a vocês que a palavra hebraica usada no texto original aí desse verso é nisdak. Nisdak é a palavra usada, e essa palavra, ela significa purificar, restaurar e vindicar. Então Elias, ali ele veio depois desse tempo, ele veio para purificar, restaurar e vindicar. Até 2300 tardes e manhãs depois o santuário seria purificado, e que a palavra no texto original grego para a palavra purificado era nisdak. E nisdak significa purificar, restaurar e vindicar. Então Elias, ele veio purificar, restaurar e vindicar o altar do Senhor que havia sido destruído. Nós podemos... E como que Satanás fez isso? Como ele utilizou a igreja romana para destruir o santuário de Deus? Como que ele fez isso? Durante esse tempo de 2300 tardes e manhãs. O Senhor, nós vamos fazer aqui um paralelo para que vocês entendam. O Senhor disse em Lucas, no capítulo 4, verso 8, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Ali Jesus estava no deserto sendo tentado por Satanás, e ele disse que somente ao Senhor, o Senhor nosso Deus, deveria ser adorado. E a gente vê que na igreja romana, eles dizem que são substitutos, que o sacerdote, ele é um substituto de Deus aqui na terra. E nós vemos também que a respeito do perdão, o Senhor Jesus, ele diz que o perdão, ele é feito somente por Deus, por Jesus Cristo, ele que dá o perdão dos nossos pecados. E ali, na igreja romana, a gente vê que são por meio de penitências, peregrinações, para obter o perdão dos seus pecados. Nós vemos aqui na Bíblia
que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não existe outro, ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro, é somente por ele. E nós vemos que na igreja romana, os sacerdotes e os santos que já morreram e aguardam a vinda de Deus, eles são feitos como mediadores. Tá, ok. E a profecia, ela nos revela, então, que existiria um fim para as 2.300 tardes e manhãs. Esse poder de Satanás em deturpar a verdade, em destruir o santuário de Deus, em destruir o altar de Deus, os altares de sacrifício, o sacrifício diário, isso teve um fim. E sabe que fim foi? Foi no dia 22 de outubro de 1844. Nesse dia, o céu iniciou a purificação do santuário. Ali foi iniciado a restauração, a purificação e a vindicação do santuário. Quando o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote, continue estudando, porque essa série está maravilhosa, está incrível, e eu quero que vocês tenham maior instrução, maior estudo, maior ensino, para que vocês espalhem a verdade da palavra de Deus, a verdade bíblica da palavra de Deus. Então, nós vimos ali que no dia 22 de outubro de 1844, iniciou-se ali a purificação do santuário. Foi quando o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele iniciou o dia do juízo, que está descrito em Apocalipse, no capítulo 14, versos 6 e 7. Então, ali, enquanto Jesus ele saía do lugar santo para o Santíssimo, ali nesse dia 22 de outubro de 1844, também se iniciou aqui na Terra a restauração da verdade acerca do santuário celestial, acerca do altar de Deus. Então, o que a igreja fez para destruir num período de 1260 anos, que corresponde às 2.300 tardes e manhãs proféticas descritas em Daniel, no capítulo 8, que nós acabamos de ler, Elias, ele veio, ele retornou. E o que ele fez? Segundo Jesus ali em Mateus, no capítulo 17, no verso 11, Elias ele voltaria para restaurar todas as coisas. Então ele veio para restaurar tudo. O santuário de Deus, ele representa todas as coisas, toda a verdade de Deus. O santuário, ele apontava para Jesus. Todos os sacrifícios, todos os rituais, eles apontavam para Cristo. Depois eu vou fazer um estudo mais profundo somente acerca do santuário com vocês. E o santuário, ele apontava para Cristo. O altar de sacrifício apontava para a segunda vinda de Cristo, para a primeira vinda de Cristo. E então, ali foi restaurado por Elias o altar do Senhor, e o altar do Senhor significava o quê? A adoração ao Deus verdadeiro. Ali a gente sabe que Constantino ele alterou o dia de guarda do Senhor, o dia de adoração. O dia de adoração bíblico é o santo sábado de Deus, e Constantino alterou para o dia de domingo, o primeiro dia da semana. Ali foi restaurado como um testemunho. O altar era um testemunho, por onde ele passava o sacrifício era um testemunho. E hoje, como é que nós aceitamos o sacrifício de Jesus e testemunhamos em favor dele? Hoje o ritual que nós temos é o batismo. Quando nós batizamos, nós reconhecemos biblicamente que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então nós vimos que Elias ele se levantou para restaurar todas as coisas, que o santuário de Deus havia sido por 1260 anos, ou o mesmo período equivalente a 2.300 tardes e manhãs, ali profeticamente representado no livro de Daniel, foram destruídos. E nesse período, o Senhor, da parte desse período, o Senhor daria fim a isso, e o santuário seria purificado, restaurado e vindicado. Então Elias ali se levantou, retornou, e nessa data de 1844, 22 de outubro de 1844, se levantou aqui uma restauração na terra das verdades bíblicas. Então
foi restaurado ali uma verdade bíblica, uma adoração a Deus, uma adoração ao verdadeiro dia de guarda, o sábado bíblico do Senhor, uma restauração de reconhecimento que Jesus Cristo é o único mediador, é o único salvador, é o nosso Deus. Então, Elias ali, ele retorna. E o que é Elias profético? Elias, ele iniciou a restauração do altar do Senhor, que estava em ruínas, ali quando ele retornou. E o que é esse povo? Quem é esse povo? Quem é o Elias profético? O Elias profético, ele é o povo remanescente, descrito em Apocalipse 14, versos 6 e 12. Ali a gente tem um povo que não se dobrou, um povo que sempre seguiu o Senhor. Ali é representado, Elias profético, ele é representado na Bíblia como sendo a mulher pura, a igreja pura, que não importava a perseguição, não importava o que estava acontecendo, ela guardava os mandamentos do Senhor até que o Senhor Jesus volte. Então ali é uma igreja que não se contaminou, é um povo que continuou servindo ao Senhor, é um povo que continuou obedecendo os mandamentos de Deus, é um povo que, mesmo em face da morte, de perseguição profunda, eles perseveraram e seguiram o Senhor e vão continuar seguindo até a volta de Jesus. Porque muitas coisas vão acontecer, muitos decretos ainda serão revelados profeticamente. Antes da volta do Senhor haverá tempo de angústia como nunca houve. Então muitas coisas vão acontecer. Mas você que está esperando Jesus Cristo, que está em Cristo, aguarde, porque Ele vai voltar e com você Ele vai estar